Oi? Marinara? Oi, pode falar, tô ouvindo. Sobre o horário da aula, minha opinião, tá? Ah, Eu acho que o horário da aula tá ótimo. Até porque se a gente tivesse em sala de aula, realmente ia começar às 7. E muita e- gente também acho que trabalha e acorda cedo no outro dia, né? Então, eu então, acho que esse eu horário até tá prefiro ótimo. fazer assim. Só que é mais a questão de dar o tempo de tolerância até todo mundo entrar na sala. Eu mando o convite às 7, lá pelas 7h15, 7h20 a gente começa, para dar Foi tempo de exatamente todo isso que mundo você entrar. fez. Ó, hoje é 8 horas, agora que você tá começando. Então, Entendeu? é que hoje a aula é rapidinha. Hoje vocês vão ver que não tem muito conteúdo, tem mais exercício para vocês fazerem. Bom, mas continuando, só resumindo então o que eu já tinha explicado até agora para quem perdeu, o primeiro exercício está perguntando qual escala está selecionada no multímetro. Como a gente viu aula passada, as escalas do multímetro são todos esses valores e simbologias que são anotadas em volta da chave seletora, certo? Basicamente, se vocês olharem aqui na imagem, a escala está dividida em 4 partes, certo? Aqui em cima, as 2 partes de cima, são as 2 escalas de tensão, que é simbolizada pela letra V, de volts, certo? Todo mundo sabe que a tensão ela é medida em volts. A gente tem 2 escalas de tensão, por quê? Porque uma é para medir tensão contínua e a outra é para medir tensão alternada. A gente não pode confundir as duas, porque senão na hora de fazer a medição a gente pode até danificar o multímetro. Aí a gente tem que prestar atenção na simbologia. A simbologia da tensão contínua, que é para medir pilha, bateria, enfim, tudo que tiver positivo e negativo, é a letra V de tensão e o risquinho, a linha reta em cima e a linha pontilhada embaixo. Esse símbolo de linha reta e linha pontilhada é o símbolo de contínuo. Tem esse símbolo tanto para tensão quanto para corrente, se vocês forem ver ali embaixo. E o símbolo da tensão alternada, que é a tensão disponível nas tomadas, nas fases, é a letra V e aquela onda senoide, que parece um tio. Então, vocês podem ver que são as 2 escalas de cima do multímetro. Embaixo, a gente tem a escala de corrente, que é simbolizada pela letra A, de amperes, porque a gente sabe que a corrente elétrica ela é medida em ampere. O valor de corrente é dado em amperes. E temos a escala de resistência, que é a única que não é uma letra grega, na verdade, que é essa simbologia, que a gente chama de ohm, que é essa letra grega que parece uma ferradura, certo? Maná, Oi, pode falar. essa do Vzinho com o tiozinho em cima, assim, do lado, explica pra mim, ela é contínua, mas é do qual? O V com o tio do lado, que é a ondinha senoide, ela é a escala de medir tensão alternada. Tensão alternada é quando a gente vai medir tomada, quando a gente vai medir tensão em aparelhos que estão ligados na tomada, tudo que envolver fases. Tudo que envolver fase é tensão alternada. Então, para medir, a gente seleciona essa escala. Já quando a gente vai medir tensão contínua, a gente seleciona a outra escala, que é o V com a linha reta e a linha pontilhada embaixo. Tensão contínua é tudo que vai bateria, pilha, todo tipo de alimentação que tem um positivo e um negativo. Então, tem essas 2 escalas de tensão. Depende do que a gente vai medir com cada uma delas, certo? E embaixo a gente tem a escala de resistência, que é com o símbolo do ohm, que a resistência elétrica ela é medida em ohms, e tem a escala de corrente, que é a letra A de simbologia, A de amperes. Então, basicamente, vocês vão ver aqui nesse desenho e em qualquer multímetro que as escalas têm essas 4 divisões principais, certo? E como o exercício 1 só está perguntando em qual escala do multímetro está selecionada, é só a gente ver para onde a seta da chave seletora está apontando. Nesse primeiro exemplo, ó, a setinha vermelha aqui da chave, ela está apontando para dentro de qual escala? Para dentro da escala de resistência, não é? Todo esse pedaço aqui, ó,
que está dentro da simbologia do ohm, faz parte da escala de resistência. Então, número 1 é a terceira resposta. A chave, ó, está selecionando a escala de resistência, certo? Vamos para número 2 agora. Mesma pergunta. Qual escala do multímetro está selecionada? Agora é só prestar atenção na imagem. Só prestar atenção na chave seletora que a gente gira. Para qual Professor, tem alguém tentando entrar e não está conseguindo. Oi? Tem gente tentando entrar e não está conseguindo. Não está conseguindo? Deixa Não, eu ver. manda mensagem aí. Por que não está conseguindo? A internet está ruim? Fala para ele que eu estou gravando, não tem problema. Que logo essa semana eu vou disponibilizar as gravações para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. E todo esse conteúdo, toda essa explicação, ela também está escrita nos PDFs que eu mando. Eu sei que é mais complicado de entender sem ouvir a explicação, só lendo. Mas tudo isso que eu estou falando, toda essa simbologia, tá tudo no PDF, para vocês consultarem também. Bom, continuando então. Aqui na número 2, qual escala do multímetro está selecionada? Qual das 4 escalas está selecionada? Tensão alternada. Tensão alternada. Todo mundo consegue ver? Ó, a setinha está apontando para dentro dessa escala aqui de cima, que é do V com a onda senoide na frente. Tensão V alternada, a onda senoide. Então, número 2, ó, é a primeira resposta aqui. Escala de tensão alternada. Oi? Essa tensão alternada, ela é como se fosse a pilha? É o positivo e negativo? Não. A pilha, ela é tensão contínua. Tudo que tiver positivo e negativo lado certo é tensão contínua. Então, pilha, bateria, quando a gente usa aquela fonte que tem na escola para alimentar os circuitos e tudo mais, com positivo e negativo, isso é tensão alternada. Desculpe, tensão contínua. A tensão alternada é a tensão que vem das fases, que chega no disjuntor para a gente, que chega nas tomadas. A tensão alternada, ela não tem positivo e negativo certo. É aquela que fica toda hora alternando o positivo e negativo. Então, quando eu for medir... É 110, 220, são as tensões de fase, ou fase-fase, ou fase neutro, certo? Então, quando for medir, como fala? É na placa, os componentes, daí no qual que eu irei? Nas placas de circuito, geralmente você trabalha com tensão contínua. Então, você mede na escala de tensão contínua, sim. Tá. Mas dependendo do que você estiver medindo, confere antes, confere no datasheet das informações se essa placa ela está sendo alimentada com tensão contínua ou alternada. Na maior parte dos casos é tensão contínua, tá? Uhum. Bom, então aqui a gente viu que a chave está selecionada na escala de tensão alternada. Vamos ver a número 3 agora. Qual escala está selecionada agora? Ó, a chavinha mudou, vocês vê que só muda a imagem, a pergunta é a mesma. Agora, ó, a chave está selecionando a escala de corrente. Lembra, letra A de ampere. Ampere é corrente elétrica. É só saber lembrar de cada unidade que vocês não vão mais esquecer. Você tem que saber que é V de volts, e volts é tensão. A é ampere, ampere é corrente. A letra grega é o ohm, que é símbolo da resistência elétrica. Daí fica fácil da gente bater o olho no multímetro e saber qual escala está selecionada. Então, no número 3, ó, está selecionada a escala de corrente. Cadê? Corrente contínua ou corrente alternada? Aí, se é contínua ou alternada, a gente vê pelo símbolo que está na frente da letra. Nesse caso, que símbolo que está na frente da letra A? É o mesmo símbolo que está aqui na frente da tensão alternada, da tensão contínua, não é? É a linha reta em cima e a linha pontilhada embaixo. Esse é o símbolo de contínua. Então, essa escala é de corrente
contínua, certo? É a letra A e o símbolo de contínuo na frente. Então, a resposta aqui do exercício 3 é a última, ó. Escala de corrente contínua. É só ver a simbologia, que a gente já descobre a resposta. Precisa pensar, não tem cálculo para fazer nem nada. E, última agora. Qual escala do multímetro está selecionada? Agora, ó, a setinha da chave seletora está apontando para a escala de tensão contínua, não é? Está aqui dentro, ó, dessa parte que é simbolizada pela letra V de volts. Volts é tensão, medida de tensão, e a mesma simbologia de contínuo. Então, tensão contínua, certo? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, aproveita, fala agora no vídeo, ou então depois me manda mensagem para a gente resolver. Mas esses 4 primeiros exercícios, era só a gente observar qual das 4 escalas estava selecionada. Beleza? Professora, esse exercício a senhora passou hoje? Eu passei hoje no começo da aula. Eu dei uns 45 minutos para vocês fazerem. Mas depois você faz lá com calma. Mas a senhora passou no Classroom lá? Foi nisso que a senhora passou? Tá tudo lá no portal. Beleza. Depois, se alguém tiver dificuldade, não tiver achando, fala que eu mando também no WhatsApp para vocês. Oi, pode falar. Eu perdi. Qual que foi a resposta da 2? Eu não vi qual que foi. A 2? É. A 2, ó, tá selecionada aqui na escala que tem o V e a onda senoide. Então, é a escala de tensão alternada, certo? Ah, vocês conseguem beleza. ver o mouse? Eu mexer no Sim. mouse? Ah, então, mais fácil. Então, beleza. A 2 é tensão alternada, a 3 é corrente contínua, certo? Letra A e a simbologia de contínuo. E a 4 está selecionada tensão contínua. Letra V de tensão. Eu tenho uma dúvida só. Oi, pode falar. Na 3, no caso, a 3, o ponteiro lá está marcando no 20 com 10 amperes, certo? Certo. Então, seria contínua. Contínua. Todas essas escalas, todos esses valores dentro da escala são para corrente contínua. Esse multímetro, ele não mede corrente alternada. Você pode ver que não tem nenhuma simbologia aqui para corrente alternada. Só essa era a lá dúvida. com contínuo. Então, todos esses valores dentro da escala de corrente contínua é tudo para contínua. Ele não mede alternada. Você pode ver que não tem a simbologia de alternada. A maioria dos multímetros mais simples não medem corrente alternada, só contínua. Oi, pode falar. Professor, no caso aí, o valor que está marcando isso, eu tenho que tomar cuidado com o valor que eu vou estar medindo, se ele vai estar acima ou abaixo, é isso? Você tem que tomar cuidado com esses valores que estão nas escalas aí, com esses números. Na dúvida, se você não sabe o valor, se você não sabe mais ou menos o valor aproximado do que você vai medir, põe no maior valor. Na dúvida, sempre põe no maior, certo? Ah, tá. Nesse caso, o maior seria essa escala do meio de 10 amperes. Você só não pode esquecer, quando você usar a escala do 10 amperes, você tem que mudar a ponta de prova vermelha. Tem que tirar ela do borne V, que é geralmente onde ela fica, e colocar no borne de 10 amperes. Se você tiver na escala de 10 amperes e medir com a ponta vermelha no borne V, você vai danificar seu multímetro, porque esse borne não foi feito para aguentar uma corrente de 10 amperes. Você tem que trocar. É o único cuidado que você tem que ter. Eu até falei na aula passada, quando a gente estava vendo lá as medidas do multímetro, que a medida que a gente tem que tomar mais cuidado é a medida de corrente, certo? De preferência, nem fazer a medida de corrente usando as pontas de prova. O correto seria a gente usar o alicate amperímetro, que daí a gente não tem nem contato com o circuito energizado. Mas na falta do alicate amperímetro e para a gente medir circuitos com correntes menores, circuito com corrente contínua, aí a gente tem que saber usar direitinho os bornes certos para encaixar as pontas de prova, principalmente a vermelha, que é a que muda.
A preta não muda de lugar. A ponta de prova preta sempre fica encaixada no com, é o comum. Agora, para medir corrente, só corrente, é que a ponta vermelha pode mudar de lugar. O resto não. Para medir tensão e para medir resistência, a ponta vermelha sempre fica no borne V. E a ponta preta no borne com. Bom, vamos continuar então. O 3 a gente viu então que é corrente contínua e o 4 está selecionado em tensão contínua. Vamos continuar então. Próximo exercício, 5. Agora sim, agora a gente vai começar a analisar os valores também que estão aparecendo. Bruno, só complementando a sua pergunta de tem que tomar cuidado com o número que está selecionado. Sim, tomar cuidado. O número que está selecionado nunca pode ser menor do que o valor que você está medindo. A única grandeza que não dá problema se o número for menor é de resistência. Se você selecionar o valor... Oi? Eu perguntei? Agora eu consegui entrar de novo. Por que sumiu tudo aqui? Não, esse aí eu sei, professora. Sim. Então não esse aí eu trampo com isso. Mas deixa eu só mais ou menos reforçar essa informação. Então, a única escala que não dá problema se você escolher um valor menor é a escala de resistência. O máximo que vai acontecer se você escolher um valor menor e a sua resistência for maior é aparecer o número 1 na tela, não aparecer o valor. Agora, com tensão e com corrente, tomem cuidado. Nunca selecionem um valor menor do que o valor que você vai medir. Na dúvida, se você não sabe aproximadamente o valor que você vai medir, seleciona sempre o número maior do multímetro, para a segurança do seu aparelho e sua também, beleza? Para medir tensão e para medir corrente, então, começa selecionando o valor maior. Se você vê que o número deu muito pequeno, aí sim você vai usando os valores de baixo, até aparecer um número preciso para você. Bom, continuando então, número 5. Qual é o valor da tensão medida na tomada do exemplo a seguir? Primeira coisa, se eu falei tensão, eu sei que o valor vai ser dado em volts, em V. Então, eu posso descartar as outras que não tem V. Eu descarto essa que tem o A, descarto essa que tem MA, descarto o ohm e descarto o quiloohm. O único que sobrou, 230V. Se eu estou falando tensão, só pode ser volt, só pode ser V. O resto está errado, certo? Então, 230 é o valor que está aparecendo na minha tela, 230 volts, certo? Eu acho que essa todo mundo deve ter acertado também, beleza? Medindo uma tomada comum aqui. Número 6. Posso medir a tensão dessa mesma tomada do exercício anterior utilizando a escala de menor tensão disponível nesse multímetro? Vamos analisar a pergunta. Vocês podem ver, ó, aqui pelo desenho, que dentro aqui da escala de tensão alternada, está selecionado o maior valor. Como eu falei para vocês, está selecionado o 600, certo? O que quer dizer esse 600? Quer dizer que essa escala aguenta medir até 600 volts de tensão, certo? O limite de medição é até 600 volts. Passou disso, aí vai dar problema no meu multímetro. Aí eu não consigo medir. Mas se eu estiver medindo um valor até 600, tá ok. Aí aqui o exercício está perguntando se eu posso selecionar a escala de baixo, de 200, para fazer a leitura dessa tomada. Sim ou não? Não. Não pode. Por quê? Porque Não. eu já descobri que essa tomada ela tem 230 volts. E a escala de 200, ela mede no máximo até quanto? Mede no máximo até 200. Se passar de 200, se eu medir alguma coisa que passa de 200, vai dar problema no multímetro, vai queimar. Então, eu não posso selecionar a escala de 200 para medir uma tensão de 230. Nunca posso selecionar um valor menor. Então, a resposta aqui é não. Nunca pode ser um valor menor para medir tensão,
certo? Então, eu não posso selecionar a escala de 200. Se essa tomada fosse 127 volts, aí eu poderia selecionar a escala de 200 tranquilamente. Por quê? Porque 200 ainda seria um limite maior do que o valor da tomada. Se a tomada for 127 e o limite da minha escala for 200, tá tranquilo, não vai acontecer nada, vai fazer a leitura em segurança. Então, tem que prestar atenção nisso. Como eu falei, na dúvida, sempre seleciona o valor maior, para não ter perigo. Então, não posso selecionar a escala de 200 para medir 230. Todo mundo deve ter acertado essa também. Número 7. Qual é o valor de tensão medido no transformador do exemplo a seguir? Você viu que antes era uma tomadinha, agora é um transformador, mas para a gente o que importa não é o que está sendo medido. O que importa, é que é tensão que está sendo medida. Tensão, qual que é a simbologia de tensão? Letra V. Então, eu já vou descartar nas respostas tudo que não for letra V na frente. Descarto aqui os amperes, os miliamperes e os quiloohm. Sobrou 2 valores de letra V para a gente ver. Esse valor na tela, ele é 6,2 volts ou ele é 0,62 volts? E agora? É só olhar onde que o pontinho tá. O ponto tá onde? Tá no 6,2, não é? Então, é o valor de 6,2. O zero à esquerda não vale nada. O zero do lado esquerdo não interfere em nada. Se ele tiver ali ou não, não faz diferença. Temos que tomar cuidado com o zero do lado direito só. Então, a resposta aqui, é 6,2 volts, certo? Ó o pontinho. Prestar atenção na onde que está o ponto, sempre. 6,2. Resposta aqui, terceira resposta do exercício. 3 horas para me gravar o vídeo. Quase 6,2 volts. Vamos continuar. Posso medir a tensão do mesmo transformador do exercício anterior? Esse que a gente já sabe que tem sendo... Nossa, tá vermelho, gaguejava, parava no meio do vídeo. Professor, tem que desligar o microfone que eu não estou entendendo. Não, acho que desligaram. Bom, então a mesma pergunta agora. Posso medir a tensão do mesmo transformador do exercício anterior, de 6,2 volts, utilizando a escala de maior tensão disponível nesse multímetro? Percebam aqui no desenho agora que esse transformador, a tensão dele foi medida na escala de 200, certo? Por quê? Porque 200 é o valor limite e o valor de tensão do transformador é 6,2, então tá longe de atingir 200. Dá para medir em segurança com um limite de 200 volts, certo? Aí agora a pergunta 8 tá dizendo assim, se eu posso mudar para a escala de 600 e medir esse mesmo transformador, que eu já sei que tem 6,2 volts, que eu já descobri no exercício anterior. Sim ou não? Posso mudar para a escala de 600? Eu acho que sim. Para mais sempre pode, não pode o contrário. Para mais sempre posso. Se tá em 200, tá certo, tá dentro do limite. Se tiver 600, vai continuar dentro do limite. Se for acima da tensão que eu estou medindo, sem problemas. Então, eu posso, sim, posso usar a escala de 600 também para medir uma coisa que tem 6,2 volts. Não vou ter problema Professora, se mudar para 600, ele altera alguma coisa ou mantém o 6,2? Nesse caso, não altera nada, mantém o 6,2. Mas vocês vão ver mais para frente que, dependendo da escala, a leitura do multímetro perde a precisão. Quanto maior a escala, quando não tem necessidade de usar uma escala muito grande e a gente usa, a leitura vai perdendo a precisão. A gente já vai ver isso nos próximos exercícios. Mas no caso da tensão, não altera em nada. As duas escalas você vai ter o mesmo valor. Professora. Oi. Pode falar. Vou precisar sair uns minutinhos, já volto. Beleza. Tá gravando. Bom, então nesse caso, sim. Resposta sim. Posso mudar a escala para 600 sem problema. Número 9. Oi. Professor, é o Silvio aqui. Aí no caso aí, para menor, eu danifico o aparelho se eu for medir ou não? Não,
Nesse caso, como a gente sabe que a tensão do transformador é 6,2 volts, é um valor bem baixo, tanto se eu tiver na escala de 200, quanto se eu tiver na escala de 600, os dois dá limite, os dois são maiores do que a tensão que eu estou medindo, certo? Agora, no exercício anterior, por exemplo, que era 230 volts, aí tem que tomar cuidado, que 230 já passou o limite da escala de 200. Nesse caso dá problema. Nesse caso você tem que usar a escala de 600, porque 600 só que é maior que 230. Na dúvida, como eu falei, vai direto na escala maior. Desse exemplo aqui é 600, tem alguns multímetros que é 500, tem outros que é 750. Vai mudar aí o valor maior, mas na dúvida escolhe sempre o maior para medir tensão, certo? Beleza. A não ser quando é um valor muito baixo, assim, que nem 6,2. Às vezes tem valorzinho em milivolts. Quando você medir milivolts, por exemplo, aí você pode pôr na escala de 200 tranquilo, porque dá limite para isso, não vai ultrapassar 200. Bom, continuando então, 9. Qual é o valor de tensão medido nos terminais da lâmpada do exemplo a seguir? Agora é uma tensão contínua. Vocês podem ver que a lâmpada está alimentada por uma bateria. E vocês podem ver que aqui a escala mudou também. Antes estava lá, o multímetro estava na escala aqui da tensão alternada, agora está na escala da tensão contínua, certo? A tensão contínua, ela tem mais valores limite. Eu posso medir até 2 volts, a de cima eu posso medir até 20 volts, até 200 volts e até 600 volts. Nesse exemplo aqui, ó, tá na escala de 20, então eu posso medir nessa escala até 20 volts. E qual que é o valor que está aparecendo aqui no visor? 4,27, certo? Isso. Então, qual que é a resposta aqui? 4,27 volts. Terceira. Toma cuidado com essa de baixo, que é 427, não é 427. Tem que prestar atenção no ponto. É 4,27 volts, certo? Então, se eu estou numa escala que o limite é 20 e estou medindo 4,27, está dentro do limite ainda. É uma escala segura, tranquilo, certo? Então, a terceira resposta aqui, 4,27 volts. Agora, ó, vocês vão ver. Oi, pode falar. Eu cheguei tarde, não deu para me responder. Você quer que eu responda assim mesmo? Pode responder. Ou você responde agora me acompanhando, ou então depois da aula você responde lá, que vai contar como presença na aula passada, esse exercício. Professor, o meu eu respondi já tudo rapidinho e já foi. Beleza, depois eu confio. E a foto que a foto que tira não conta presença? Conta também, eu tirei foto na aula passada, não lembro, acho que sim, né? Conta também. Toda... Mas o exercício conta mais, né? Bom, número 10, então. Aqui a gente já viu que é 4,127. Agora vocês vão ver que, dependendo da escala, se eu usar uma escala muito maior à toa, sendo que eu não preciso usar uma escala muito maior, vocês vão ver que o multímetro ele vai perdendo a precisão da leitura. Nesse exercício 10, ó, a gente está medindo a mesma lâmpada alimentada pela mesma bateria, mas já perdeu uma casa de precisão, certo? Perdeu um centésimo de precisão. Agora, ó, eu mudei da escala de 20 para a escala de 200. Então, essa escala ela mede até 200 volts de tensão contínua agora. E qual o valor que está aparecendo aqui na minha tela agora, no meu visor? 4,2. Certo? Perdeu aquele 7. Não é mais 4,27. Ele perdeu uma casa de precisão. Por que que ele perdeu? Porque eu estou usando uma escala muito grande à toa, sem necessidade. Certo? Se eu estou medindo uma coisa de aproximadamente 4 volts, por que que eu tenho que usar uma escala de 200, sendo que uma escala de 20 é mais do que suficiente? Então, esse é um caso de que quanto maior a escala sem necessidade, mais o multímetro vai perdendo a precisão na leitura. Ele põe uma casa decimal a mais, né, professor? Ele perdeu uma casa decimal. Então, ó, vocês podem ver aqui, a leitura no visor é 4,2. Então, aqui nas respostas, ó, 4,2 volts. Resposta aqui, terceira resposta.
Ô, professor, uma pergunta aí. Pode falar. Nessas horas aí que eu vou medir e eu não sei a escala correta para fazer a medição, eu vejo a fonte dela para ver Sim, você pode, nesse caso, ó, quando você está medindo uma bateria, por exemplo, olha a bateria para ver de quantos volts é a sua bateria, daí você já vai ter uma margem. Por exemplo, se eu tenho uma bateria de 5 volts, essa bateria provavelmente ela tem 5 volts. Aí eu sei que uma escala de 20 é suficiente. Agora, se eu for medir uma bateria de 24 volts, aí 24 já vou ter que usar uma escala maior, vou ter que pôr na escala de 200. Aí, no assim caso, se por for um circuito, eu tenho que medir, tenho que olhar a saída dele do circuito, né? A alimentação dele do circuito, né? Sim. Você vai olhar a alimentação do circuito e quando você não souber mesmo, não tiver ideia de quantos volts é ali, aí você começa sempre da escala maior. Põe na maior, você vai ver se não tiver precisão, aí você vai diminuindo até achar uma escala com pelo menos 2 números depois da vírgula. Aí você pode parar. Certo? Mas se aqui fosse tipo 12,7 volts, iria estar marcando normal, 12,7. Sim. Mesmo no 200. Pode usar tanto ia 20 marcando quanto normal, 200. ia estar marcando 12,7. Mas Isso, talvez aí, se você aí colocasse na escala de 20, ia marcar 12,75. Isso, você ia a ganhar diferença é essa uma só. casa decimal, uma precisão então, a mais. Mas essa aí às vezes pode usar isso. Essa precisão ela é boa geralmente quando a gente está trabalhando com valores baixos. Geralmente para medir tensão em circuitos mesmo, valores menores. Quando a gente está medindo valor alto, não interessa muito precisão. Agora, quando a gente está medindo valor baixo, é interessante ter pelo menos 2 casas depois da vírgula. Bom, então... Professora, oi, pode falar. Tiro mais uma dúvida aí. Pode falar. Por exemplo, se eu estou medindo, por exemplo, uma bateria de carro, né, ou moto, sei lá. Sim. E eu quero saber que ela tá carregando, está mantendo a carga. Aí, por exemplo, eu uso esse mesmo esquema aí de medição ou não? Sim. Se você está medindo uma bateria de 24 volts, por exemplo, mesmo se ela não tiver chego nos 24, hein, se ela estiver carregando, põe já pensando no valor máximo dela. Então, uma bateria de 24 volts, eu não posso selecionar a escala de 2, nem a escala de 20. Então, eu tenho que selecionar a escala logo acima, que é de 200. Então, você põe na escala de 200, aí você pode medir tranquilo, que ela vai medir de 0 até 200. Qualquer valor abaixo, tá tranquilo, só não pode ser acima, certo? Não, mas aí eu sei que, por exemplo, o gerador tá gerando lá, tá mandando energia elétrica para ela, mas tem como eu saber que ela tá mantendo essa carga, ela tá recebendo a carga e mantendo, daí altera o valor, né? Vai alterando o valor. Se você deixar o multímetro lá parado, quanto mais ela carregar, você vai ver que vai alterando o valor vai aumentando. Você pode verificar dessa maneira. Silvio, bateria de carro, você vê que está funcionando, ou de moto, conforme a partida que você der. Você deixa ela tipo umas 2 horas carregando. Ela tem o pico da partida, ela tem que tipo manter 10 volts, citando, quando você dá a partida, que ela roda o arranque. Se abaixar para 7 ou 6, quer dizer que a bateria não está aguentando. Então, a bateria já era. Entendeu? Ela tem um pico de partida. Tipo, como se fosse um... Pode falar. Aí, no caso, então eu deixo o multímetro lá, dou partida, ele vai dar o pico, né? Isso, você faz o quê? Você deixa umas 2 horas carregando. Aí você vai ver que o carro, se não me engano, carrega 13,7. Aí você deixa carregando. 13,8 tem uns que dá até 14. Aí depois, na hora que você deixou 2 horas, 3 horas o carro lá, ou em um carregador, você tira, coloca no carro e dá a partida. Parece que ela marca até 9,5, 10, alguma coisa assim, se eu não me engano. Aí você vê, se ela cair para 7, quer dizer que a bateria já era. Entendeu? Tudo o que manda é o pico de partida, o quanto que ela vai consumindo a bateria. E aí tem hora que ela não consegue nem rodar o arranque. Beleza. Entendeu? Show de bola. Sensacional, valeu. Valeu, obrigado. Muito legal. Bom, continuando então, a 10 a gente já viu então, 4,2 volts. Agora, ó, a 11, eu tô ainda medindo a mesma bateria, a mesma lâmpada, só que agora eu aumentei para 600 a minha escala, coloquei na maior escala. Qual que é o valor que está aparecendo aqui no visor agora? 4 volts. 4. Não tem ponto nenhum, então não é 0,4, não é nada. 4 volts. Você viu que agora perdeu 2 casas de precisão.
De 4,27 caiu para 4. Isso aí é precisão do multímetro, porque a gente está usando uma escala muito grande. Então, a resposta aqui do exercício 11, ó, 4 volts, certo? Tomar cuidado. Esse zero da frente não interessa para a gente. Se não tiver nenhum ponto aí entre eles, o zero você pode descartar. Essa leitura é 4 volts. Beleza, então já deu para ver que quanto maior a escala, sem necessidade, menor a precisão da leitura. Vamos continuar. 12 agora. Qual é o valor de resistência medido no resistor a seguir? Bom, agora a gente já viu que mudou a escala, agora a gente está medindo resistência, está medindo esse resistor. Qual escala que a gente está usando aqui dentro da escala de resistência? A menor deles, a menor é 200. Essa escala de 200, ela mede uma resistência até 200 ohms, certo? Prestar atenção nesse K aqui da frente. O que significa o K mesmo? Significa vezes 1000. Toda vez que você vê a letra K no multímetro, significa vezes 1000. Então, esse 2K significa o quê? Que essa escala de 2K, ela mede até 2000 ohms. Certo? Do mesmo jeito, essa 20K aqui de cima. A escala 20K, ela mede até 20.000 ohms. E a de 200K mede até 200.000 ohms. E a letra M aqui, o 2M é a maior escala. O M já é multiplicado por 1 milhão, por 6 zeros. Então, a escala de 2M, ela mede até 2 milhões de ohms, certo? Porque geralmente quando a gente trabalha com resistência elétrica, a gente trabalha com valores muito altos. Vocês vão perceber isso até pelo multímetro. Multímetro para resistência tem valores bem altos. E assim como escala de corrente, a gente geralmente trabalha com valores muito baixos de corrente, valores baixos. Então, vocês vão perceber depois que a escala de corrente, ela só tem valores baixos. Então, presta atenção nessas letras. Letra K significa que é o valor que está aparecendo aí vezes 1000. E letra M é o valor que aparece vezes 1 milhão. Para não precisar ficar colocando essa monte de quantidade de zero, é que existem as letras, para economizar espaço. Então, a menor escala de resistência é essa de 200, que é só 200. A próxima é 2000, certo? Então, essa medida do resistor está sendo feita na menor escala. Então, é a escala de ohms só. Qual que é o valor que está aparecendo na tela? 39, certo? 39,0. Isso, 39. Então, resposta. Agora, você pode descartar todas as outras letras. A resposta é Penúltima. dada em ohm. 39 Penúltima. ohm ou 39 quilo-ohm? Aí a gente vai ver pela 39 escala. ohms. Tá na escala do K? Não. Então, não tem K. Então, é aqui, ó, penúltima. 39 ohms. Só olhar aqui, não tem K no número, não precisa ter K na leitura. 39 ohms. Essa é a leitura. Próximo é a medida desse mesmo resistor, só que agora eu mudei a escala. Antes eu estava na escala de 200, agora eu estou na escala de 2K. Ou seja, agora eu estou na escala de 2000. Então, qualquer leitura que aparecer no meu visor agora, vai ter o K na frente. Porque tem o K aqui na minha escala, que eu estou selecionada. Qual é esse valor que está aparecendo aqui na tela? Prestar atenção na onde está o ponto. Ponto 039, não é? O que quer dizer ponto 039? Então, qual que é a resposta certa? Penúltima. 0.039 K-ohm, quilo-ohm. Então, essa seria a resposta correta, certo? Quando aparece o ponto e não tem nada na frente, você pode colocar um zero antes do ponto, certo? Então, essa medida é 0.039, certo? Quilo-ohms, não pode esquecer que está dentro da escala de K, toda a nossa leitura vai ter o K na frente. Essa é a resposta correta. Então, eu acredito que a partir daqui
a maioria do pessoal começou a ter mais dúvida, começou a se confundir mais, por causa dessa escala de K. Mas beleza? Ficou alguma dúvida? Bom, vamos ver a próxima, então. Por enquanto, vocês podem ver que não perdeu a precisão. Tava 39 ohms. Como agora eu estou usando uma escala de 1000, qual que é esse resultado aqui? É 39 dividido por 1000, mas ainda equivale à mesma coisa. Se eu falar, isso inclusive é uma pergunta lá da frente, se eu falar 39 ohms, equivale à mesma coisa se eu disser 0,039 quilo-ohms. Esses dois valores são equivalentes, são o mesmo valor, só que eles estão em unidades diferentes. No começo, nas primeiras aulas, eu até passei para vocês alguns exercícios de transformação. Eu acho que vocês até lembram. Transformar quilo em mili, transformar... Eu acho que estava em amperes, mas a regra vale para todas as unidades. Essa regra vale para volts, para ampere e para ohm. Essas regrinhas de transformação. Certo? Continuando. Continuo medindo a mesma resistência, utilizando agora uma escala maior. Ó. Mudei agora para a escala de 20K. Então, essa escala mede até 20.000 ohms. Qual que é o valor que está aparecendo na tela? 0,03, não é? Perdeu agora uma casa de precisão. Antes era 0,039, perdeu 9. Agora ficou 0,03. Qual que é o valor aqui da minha resposta, então? 0,03 quilo-ohm. Por quê? Porque aqui, ó, tem o K na frente. Estou na escala de 20K. O que interessa para mim é o K, certo? Para eu saber o meu valor. Então, eu vou ver o número que está no visor e vou ver se ele tem o K ou não. Nesse caso, tem 0,03 quilo-ohm. É a resposta, certo? A penúltima resposta aqui. Pergunta. Posso dizer que as leituras de resistência 39 ohms e 0,039 quilo-ohms têm o mesmo valor? Sim, é o que eu acabei de falar. A diferença é o bendito K, que divide o valor por 1000. Você pode fazer na calculadora. 39 dividido por 1000, você vai achar esse valor, 0,039, e o K aqui está simbolizando o 1000. Só para... Isso aqui é um exercício de transformação, que eu já até passei uma lista para vocês aí nas primeiras aulas. Tem até no portal essa lista resolvida, para quem quiser relembrar. Continuando. Qual é o valor de corrente medido no circuito do exemplo a seguir? Bom, agora a gente está medindo corrente, agora tem que tomar cuidado. Seleção. Está selecionado o segundo maior valor aqui. O menor valor dessa escala de corrente, ó, é o 2M. Esse M minúsculo, ele significa o quê? Esse M minúsculo significa mili. Então, todos esses valores aqui são miliampere, certo? Essas letras todas, K, M minúsculo, daí tem aquela menor que o M, que é o micro, tem tudo numa tabelinha que eu já passei para vocês nas primeiras aulas. Tem essa tabelinha lá na lista de exercícios que está no portal, que eu passei para vocês sobre isso, sobre transformação de unidades. O M minúsculo aqui na escala de corrente, ele significa mili. Então, o 2zinho aqui significa o quê? Que ele mede até 2 miliampere de corrente. Então, ele é para quando eu for medir correntes bem pequenas, corrente de placa, de circuito, que eu sei que trabalha com correntes menores, trabalha com miliampere, microampere, enfim. Se eu estiver medindo até 2 miliamperes, eu posso usar a primeira escalinha aqui do 2. A próxima eu posso medir até 20 miliamperes e essa terceira eu posso medir até 200 miliamperes. Por que eu falei que ela é a segunda maior? Porque essa aqui do meio, ela também serve como 10 amperes. Tem esse 10A em vermelho. Qual que é a diferença? Quando eu trabalhar em azul, com as escalas de miliampere,
2 mA, 20 mA, 200 mA, eu uso a minha ponta de prova vermelha encaixadas aqui no borne de miliampere. Esse multímetro específico aqui do desenho, ele tem 4 entradas para a ponta, certo? Ele tem a V, ele tem a azul que é só para miliampere e ele tem a vermelha que é para 10 amperes. Nos multímetros comuns, geralmente só tem 3 entradas. Então, esses miliamperes eu poderia medir junto aqui com o borne V. E quando eu quiser trabalhar com mais de 200 miliamperes, que eu quiser trabalhar com valores de corrente até 10 amperes, que já é um valor bem alto, 10 amperes, aí eu tenho que mudar essa ponta de prova para o borne 10 amperes. Então, vocês podem ver que a mesma escala aqui do meio, ela pode medir até 20 miliamperes ou ela pode medir até 10 amperes. O que vai diferenciar o que eu estou medindo? É aonde está encaixada a minha ponta de prova. Se eu pôr na escala do meio e deixar a ponta de prova aqui no borne MA, ela vai medir até 20 miliamperes. Se eu pôr na escala do meio e trocar a minha ponta de prova aqui para o lado, pôr ela no 10A, aí ela vai medir até 10 amperes. Se eu esquecer uma dessas duas coisas, vai dar problema, meu multímetro vai estragar. Então, para medir corrente, como eu falei, prestar bastante atenção, fazer com bastante calma, conferir tudo antes. Por quê? Porque corrente a gente mede com os aparelhos ligados, com os aparelhos energizados. Então, por isso tem que tomar cuidado. Resumindo, o que está perguntando aqui? Qual o valor de corrente medido aqui no circuito? 184,7 o quê? MA, não é? Por quê? Porque aqui a escalinha, ó, tem o 200 e a letra na frente. Letra M. Então, qualquer leitura que eu for fazer, vai ter a letra M na frente. Então, é a segunda resposta, ó. 184,7 miliamperes, certo? Se tem a letra M, vou medir com o resultado em mili. Próximo exercício 17. Mesmo circuito. Agora é uma pergunta. Eu posso medir a corrente nesse mesmo circuito utilizando a menor escala, que é a escala de 2 miliamperes? Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim? Não. Não? Não. Por que não? Porque ó, eu já sei o valor da corrente. Eu já medi antes. Eu sei que o valor dela é 184 mili. Como que eu vou pôr numa escala que aguenta até 2? Eu vou estraçalhar o meu multímetro. Se o meu limite de medida aqui nessa escala é 2, de maneira nenhuma eu posso medir um circuito que tem 184. Então, não posso. É que aqui, ó, o interruptor está desligado, o circuito está desenergizado. A partir do momento que eu ligar esse circuito, meu multímetro vai queimar na hora. Por quê? Porque essa escala não aguenta um valor muito mais alto de corrente, certo? Então, não posso pôr na escala que aguenta até 2 miliamperes para medir um circuito que eu já sei que tem 184,7 miliamperes. Não posso. E a última aqui. Qual é a escala do multímetro eu devo selecionar para testar se um cabo está rompido? Isso aí a gente viu na aula passada. Para testar se o fio está rompido, até para testar as duas pontas de prova do multímetro, que eu encosto uma na outra. Se apitar, é porque está funcionando legal. Está tendo continuidade de corrente. Se não fizer barulho, se ficar com o número 1 no visor, é porque está rompido, está com mau contato, tem que trocar os cabos. Qual que é a escala? Escala de continuidade. A escalinha sonora do multímetro, certo? Então, tudo que eu for testar, se está passando corrente, eu vou pôr na escala de continuidade, certo? Se está passando, não. Se tem passagem para ela. Porque eu testo continuidade com os equipamentos desligados. Eu só vejo se o condutor está bom, se o condutor está funcionando direito, se ele não está rompido, se ele não está com mau contato. Escala de continuidade. Vamos ver se eu acertei. Bom, o que eu fiz?
espero que já tenha clareado um pouco mais as dúvidas de vocês, para quem errou. Tenho certeza que o pessoal que errou sabia muita coisa disso que eu acabei de falar. Errou mais porque às vezes é ruim de interpretar as perguntas. Mas o conhecimento sobre o manuseio do multímetro, vocês vão entender melhor também nas aulas práticas. Pode ficar tranquilo. Né? E quem tiver multímetro em casa aí também já pode ir testando. Tem vários exemplos no PDF que eu passei, vocês já podem fazer. Bom, confere. Vamos para a aula de hoje, então, que é só cálculo. Hoje a gente vai fazer umas contas. E é rapidinho, eu explico para vocês. Eu aconselho vocês a pegar um caderno só para anotar as fórmulas. Anota um cantinho de uma folha com todas as fórmulas que eu vou passar, porque daí na hora que vocês forem fazer os exercícios, vai estar ali perto as fórmulas para você consultar. Você já olha, é série, vou usar essa fórmula. É paralelo, vou usar essa fórmula. É misto, vou ter que usar as duas fórmulas. Enfim. Então, anota todas as fórmulas para ficar mais fácil de fazer os exercícios depois. Cadê minhas aulas? Peraí. Então, beleza. Só para relembrar, a gente já viu isso em umas 2 aulas atrás, o que é um circuito série, o que é um circuito em paralelo e o que é um circuito misto. Vou só dar uma relembrada disso. E a gente já viu também o que são resistores. Resistência elétrica, a gente já viu, que é qualquer oposição à passagem de corrente elétrica. Então, todo o equipamento, toda a carga que eu ligo no meu circuito, ela tem uma certa resistência elétrica, certo? Porque parte dessa corrente elétrica que está passando vai ficar presa na minha carga, certo? Então, para a gente ilustrar essas associações de resistência, a gente sempre vai usar resistores. Então, a gente vai usar resistores ligados em série, resistores ligados em paralelo e resistores ligados de forma mista, que é ligados em série e em paralelo junto, no mesmo circuito. Então, uma associação de resistência nada mais é do que a reunião de 2 ou mais resistências em um circuito, certo? E aqui eu já até deixei uma observação. Considere resistência como qualquer dificuldade à passagem de corrente elétrica. No caso, como exemplo, a gente vai usar esse elemento aqui chamado resistor, que a gente já viu, que a função de um resistor no circuito é justamente limitar a passagem de corrente elétrica, certo? Então, ele reduz a corrente elétrica que passa por ele. Parte dessa corrente fica contida por ele, certo? Isso é definição de resistência elétrica, é limitação da passagem de corrente, certo? Então, a gente vai entender como a gente mede o valor das resistências quando elas estão associadas. Por que isso? Porque se eu tiver só um resistor, eu tenho um só, eu pego aqui um resistorzinho desse, ele tem 2 terminais, certo? Ele tem 2 perninhas. Ponho lá o meu multímetro na escala de resistência dele e pego as pontas de prova, ponho uma ponta em cada terminal do meu resistor. O valor que aparecer no meu multímetro é o valor da resistência dele. Beleza? Se ele estiver sozinho, se ele estiver fora do circuito, eu consigo descobrir a resistência dele no meu multímetro. Agora, se eu tenho vários resistores ligados no mesmo circuito, eu vou ter uma resistência total desse circuito. A resistência equivalente que a gente fala, o valor de resistência equivalente, é o valor da soma de todas essas resistências que estão ligadas no circuito, certo? Porque geralmente, quando eu tenho circuitos, eu tenho uma associação de várias resistências juntas. Eu não vou ter uma separada da outra, certo? Eu vou ter várias delas ligadas de formas diferentes. A gente já viu nas aulas anteriores que existem 3 tipos de associação: série, paralela e misto. Agora eu vou só dar uma observação aqui sobre 2
simbologias que são importantes, que é a simbologia dos terminais e a simbologia dos nós. Terminais de um circuito, ó, aqui em cima eu até circulei para vocês na imagem de cima. Terminal é quando a bolinha não é preenchida, quando a bolinha fica em branco no meio. Isso simboliza os terminais de um circuito. Os terminais são as duas pontas que sobram para a gente energizar. Então, é nos terminais que a gente vai alimentar com tensão elétrica, certo? Seja positivo e negativo, ou seja, fase neutro, enfim. Todo o circuito ele vai ter dois terminais. Depois que passa por todos os elementos que estão ligados nesse circuito, vai sobrar o quê? Vai sobrar dois terminais, que é ali que você vai energizar o seu circuito. Você pega qualquer aparelho, qualquer máquina, qualquer eletrodoméstico, quais são os terminais dele? A tomada. As tomadas nada mais são do que os dois fios que sobram depois que já passou por todo o circuito interno, vai sobrar sempre dois fios, que é onde você vai energizar. No caso das nossas máquinas e aparelhos, os terminais são as tomadas, certo? Os dois fios que vão para os plugs da tomada, para a gente pôr na tomada. Então, terminal é isso. Terminal são os pontos onde a gente vai conectar a fonte de tensão para alimentar o circuito. E os nós, ó, o desenho de baixo aqui. O nó é a simbologia da bolinha preta, bolinha preenchida, pintada. O nó são os pontos de interligação entre duas resistências. Então, ó, quando eu tenho interligação, o nó, ele sempre vai aparecer quando eu tiver uma ligação em paralelo. Onde tem nó, é onde a corrente elétrica se divide em dois caminhos. Lembra disso. Toda vez que tiver nó, vocês podem perceber que a corrente elétrica vai se dividir. A partir do nó, ela vai pegar dois caminhos diferentes. E como a gente já viu nas aulas anteriores, corrente que se divide em dois caminhos ou mais é porque eu tenho uma associação em paralelo. É porque os meus elementos estão ligados em paralelo. Porque a ligação em série, a corrente não divide. A corrente ela só vai ter um caminho para passar. Ela vai sair de um terminal, vai obrigatoriamente ter que passar por todas as resistências para conseguir chegar no outro terminal. Isso é uma ligação em série. Isso é a característica de uma associação em série. Já uma associação em paralelo, a corrente ela sai de um dos terminais e em algum momento no meio do caminho ela vai se dividir em dois caminhos, pode se dividir em 3, 4, dependendo de quantos elementos eu tenho ligado em paralelo no meu circuito. Até que uma hora depois de se dividir muito, ela vai se reencontrar tudo de volta no final para voltar inteira para o outro terminal, para retornar, certo? Então, em primeiro momento, presta atenção no que são terminais e no que são os nós, certo? Nó é o ponto de interligação entre duas ou mais resistências, que é a bolinha preta, e terminal é onde a gente alimenta com tensão. São os dois, as duas pontas totais do circuito que sobram para a gente energizar. Continuando, então. No desenho aqui, ali, o último, no nós, o último ali, a ligação dele é assim mesmo ou foi porque o exemplo não tem essa ligação da bolinha vermelha aí? Então, aqui eu acharia melhor colocar uma bolinha preta aqui também, só para não confundir. Como a gente está entendendo isso agora... Eu olhei e falei... Então, por que não precisa ter? Porque o que esse desenho dá a entender? Dá a entender que inicialmente eu só tinha uma resistência, que é essa resistência aqui do final. Então, saía do terminal, passava por ela e voltava para o terminal. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei mais duas resistências em paralelo com essa, certo? Eu jampeei mais duas resistências aqui no meio. Por isso que essas duas do meio ficaram com nó e a do canto não ficou. Mas, em um primeiro momento, como a gente está começando a diferenciar agora o que é uma ligação em paralelo de uma ligação em série,
se eu fosse fazer um exercício, eu colocaria bolinha ali também, para vocês terem certeza de que essa é uma ligação em paralelo, certo? Correto. Não tem nada em série aí, Maynard. são 3 resistores em paralelo. Oi. É que ficou tudo preto e mudo aqui. Ficou tudo preto e mudo, eu não vi a pergunta do nego aí. Ele perguntou por que essa última resistência aqui não tem a bolinha. Se é certo, se é errado, o que significa isso? É o que eu falei para ele. Dá a entender, por não ter a bolinha, que no começo era só uma resistência, existia só essa aqui do canto, que não tem a bolinha. Então, a corrente saía de um terminal, passava por ela e voltava para o outro terminal. E depois, eu coloquei mais 2 resistências em paralelo com essa que já existia. Por isso que essas 2 primeiras aqui tem a bolinha preta e essa última não, certo? Mas as 3 estão em paralelo. O que eu falei para ele? Como agora a gente está começando a entender o que é isso, começando a diferenciar o que é sério, o que é paralelo, eu colocaria bolinha em todas, que daí vocês teriam certeza que as 3 estão em paralelo, certo? Se eu fosse fazer um exercício, eu colocaria bolinha em todas. Agora, eu não sei se eu pus no exercício, depois eu vou lá conferir para vocês. Mas aí fica mais fácil de vocês identificarem quando é paralelo. Quando tiver nó, pode ter certeza que tem ligação em paralelo, certo? Continuando, então. Como eu já falei, eu acabei de explicar, os diversos tipos de associação e resistência classificam-se em 3 definições básicas. Eu posso ter uma associação em série, que é aqui o primeiro exemplo, ó. Saiu de um terminal, passou pelo R1, passou pelo R2, passou pelo R3, ele só tem um caminho para voltar para o outro lado do terminal. O do meio é uma associação em paralelo, que é o mesmo desenho que a gente acabou de ver, ó, tem 3 resistores em paralelo. Então, saiu do terminal. No primeiro nó, a corrente já se divide. Vai um pouco para baixo para alimentar o R1 e um pouco da corrente continua seguindo reto. Chegou no segundo nó, a corrente se divide mais uma vez. Vai um pouco para baixo para alimentar o R2 e o resto continua seguindo reto. O que continuou reto passa pelo R3 e voltando, ó, todas as correntes se juntam de novo para voltar juntas para o terminal. Essa é uma associação em paralelo. E aqui no exemplo de baixo eu tenho uma associação mista. Por que uma associação mista? Porque em algum momento a corrente inteira vai passar por um resistor e depois ela vai se dividir. Ou ela pode passar primeiro por um resistor e depois se dividir, ou ela pode também acontecer dela se dividir no começo, passar por 2, depois se juntar de novo e passar inteira por um resistor. Nesse caso aqui, ó, do exemplo de baixo, o que está acontecendo? A corrente saiu de um terminal, aqui saiu do traço maior, que é o positivo, passou inteira pelo R1. Vocês estão vendo que a corrente não tem outro caminho a não ser passar pelo R1? Passou inteira pelo R1, então esse R1 aqui, ele é série. Não tem outro caminho. Só que chegou aqui no primeiro nó, o que aconteceu? A partir do nó, a corrente vai se dividir. Um pouco vai para baixo, passar pelo R2, e o outro pouco da corrente vai continuar reto e vai passar pelo R3. Se dividiu, depois voltou aqui pelo nó de baixo, ela vai se juntar de novo, valor total, e vai retornar para o terminal. Então, tem esses 3 tipos de associação. Associação e ligação é a mesma coisa, tá? Ela pode ser ligada em série, em paralelo ou mista, que é a mistura dos dois. Na associação mista, eu vou ter ligações em série e ligações em paralelo. Essa é a definição. Bom, então vamos começar. O nó é normal ele aparecer nos projetos ou não? É normal, você pode até ver. Presta atenção, não sei se você fez workshop de CLP, mas presta atenção nas ligações de simbologia lá que a gente fez nos desenhos do CLP. Toda vez que tem uma derivação, tem nó. O nó ele aparece bastante em vários tipos de desenhos elétricos. Ok. Para simbolizar justamente isso. Mas derivação, ligação em paralelo.
Oi? Essa ligação paralela aí parece uma gambiarra, né? De lâmpada que você liga fio. Por que gambiarra? Não é gambiarra, não. Pode ligar que tá certo, ligar a lâmpada em paralelo. E é até melhor. Não, isso eu tô falando, ligar tipo em assim, paralelo. eu puxo da sala, jogo um pouco pro quarto, da sala joga um pouco pro quarto, da sala pega o reto, vou... Exatamente, você está fazendo uma ligação em paralelo. Você está usando a mesma fase para ligar várias lâmpadas, certo? E depois voltar tudo pelo neutro. Tá certo? O bom de ligar as lâmpadas em paralelo é que se uma delas queimarem, se uma delas queimar, as outras continuam funcionando normalmente. Se você ligasse todas em série, se uma queimar, todas param de funcionar. Aí você tem que arrumar que está queimada para todas voltarem a funcionar. Bom, vamos começar com os cálculos, então. Primeiro, o que é resistência equivalente? Resistência equivalente é quando você pega o seu multímetro na escala de resistência e mede os terminais do circuito. Quando você mede resistência nos terminais do circuito, que são as duas pontas que sobram no circuito, depois que já passou por tudo que tem ligado nesse circuito, sobram os terminais. Quando eu pego o meu multímetro e meço a resistência nos terminais, eu estou medindo a resistência equivalente desse circuito. Posso chamar também de resistência total do circuito. Por quê? Porque é o total da resistência de todas as resistências que estão ligadas nesse circuito, independente do valor de cada uma delas. Pode ter todos o mesmo valor, ou pode ser cada uma de um valor diferente. Eu sempre vou ter a resistência equivalente do meu circuito. Aqui tem até um exemplo de um desenho. Se eu pegar o multímetro e medir de uma resistência, de uma ponta a outra, eu vou ter a resistência equivalente. Se eu medir só uma resistência, o começo e o final de uma só resistência, aí eu vou ter a resistência de um só elemento, certo? Só que, se você quiser medir a resistência de um único elemento, eu aconselho você a não medir no circuito, porque mesmo você colocando o multímetro só no começo e no final dessa única resistência, se ela estiver ligada nas outras, pode ter interferência do valor das outras. Então, se você quiser medir a resistência de um elemento, tira esse resistor do circuito, desconecta ele do circuito para você fazer a medida. Assim, você vai se garantir que vai ser o valor exato da resistência dele. Se ele estiver inserido num circuito junto com outras resistências, mesmo se você pôr as pontas do multímetro para medir só aquele, às vezes o valor pode sair alterado por causa das outras. Mas agora a gente não vai falar de resistência individual, a gente vai falar de resistência equivalente, que é o total da resistência de todos os elementos que estão ligados nesse circuito. É isso que a gente vai calcular. E depois, quando a gente tiver aulas práticas, a gente vai fazer para conferir. Então, a gente vai fazer o quê? Calcular a resistência equivalente, montar esse circuito e medir com o multímetro para ver se o valor que você calculou, se o resultado que você calculou está batendo com o resultado do multímetro. Tem que estar batendo, senão está errado. Senão você provavelmente calculou errado, porque o multímetro não vai errar, certo? Mas isso aí, como a gente não pode fazer agora a parte prática, a gente vai fazer só a parte dos cálculos, guarda no caderno os exercícios que eu vou passar hoje, porque assim que as aulas voltarem, a gente monta esses circuitos na prática e mede, certo? Então, vamos começar com o mais fácil de todos. Ah, tá, esse aqui eu não falei ainda, né? Mas eu já falei, mas eu acho que eu já expliquei. A resistência equivalente do circuito depende de dois fatores: o valor de cada resistência que compõe o circuito e o tipo de associação. Então, dependendo do valor das resistências que estão ligadas, vai alterar a resistência total, e dependendo do tipo, da forma com que elas estão ligadas, se ela está ligada em série, se ela está ligada em paralelo ou mista, também altera o valor da resistência total. Então, por exemplo, se eu tiver duas resistências, vamos dizer que eu tenha duas resistências de 10 ohms.
Se eu ligar essas duas resistências em série e medir a resistência total, ela vai ter um valor. Se eu ligar essas duas resistências em paralelo e medir a resistência total, vai ter outro valor. Então, o tipo de ligação influencia na resistência total, certo? Bom, vamos começar pela associação em série, que é o mais fácil. Quando eu tenho uma associação em série, é a primeira fórmula que vocês têm que anotar. Nem precisa anotar desse jeito para não ficar confuso para vocês. Resistência equivalente, geralmente a gente escreve REC, que é de resistência equivalente. Então, vai ser REC igual, ou seja, a resistência equivalente desse circuito vai ser igual à soma dos valores de todas as resistências que tem no meu circuito. É essa que é a fórmula, é a mais simples de todas. Vou fazer um exemplo com vocês agora e eu aconselho vocês a fazer no caderno esse exemplo também. Depois eu mando para vocês o arquivo. Então, a resistência, quando eu tenho um circuito em série, é a soma dos valores de todas as resistências do meu circuito. Então, resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4 e assim por diante. Quantas resistências eu tiver no meu circuito. Vamos fazer um exemplo, junto comigo, de um cálculo de resistência equivalente numa associação em série, que é o mais fácil de todos. Para deixar de exemplo, que depois vocês fazem lista de exercícios com vários exercícios desse tipo para vocês fazerem. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ó, tem um exemplo aqui de uma associação em série, certo? Saí do terminal, passei pelo R1, que vale 120 ohms, passei pelo R2, que vale 270 ohms, e voltei para o terminal. Como que eu sei que essa é uma associação em série? Porque a minha corrente só tem um caminho para fazer. Percebam, ela obrigatoriamente tem que passar primeiro pelo R1, depois passar pelo R2 para voltar. Ela não tem divisão no caminho. Como eu falei, a resistência, quando eu tenho que calcular a resistência total, é só somar. Então, eu vou somar o R1. Qual que é o valor de R1? 120 ohms, certo? Todo mundo tá vendo aqui o valor? 120 ohms. E o valor de R2 é 270 ohms. Então, a fórmula é resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2. Então, eu vou somar 120 mais 270. Quem tá com o calculador aí? Vamos ver. 120 mais 270 vai dar 380. Pronto, acabou. 90. 390, tá certo. 70 com mais 20, 90. Tá certo. Então, ó, se eu pegar o multímetro e medir aqui as duas pontas do terminais, a resistência, eu vou ter um valor de 390 ohms. Essa vai ser a resistência equivalente desse meu circuito. Então, eu coloquei como primeiro exemplo porque as associações em série são as mais fáceis de calcular. É só somar. Se eu tivesse 5 resistências em série aqui, era só eu somar o valor das 5. Seria o valor total, certo? Então, muito fácil calcular resistências em série. Calcular a resistência total de um circuito em série. Vou voltar. Só um minutinho. Depois eu vou mandar para vocês esse arquivo, tá? Com tudo respondido certinho, para vocês usarem como exemplo mesmo. Então, toda vez que eu calcular uma associação em série, é só eu somar o valor de todas as resistências. Não tem erro. Posso tirar da tela? É igual alto-falante. É igual alto-falante quando você coloca ele em série de carro, você faz cálculo. Você faz cálculo? Então, e na hora que você mede com o multímetro, é a soma de todas as resistências dele, certo? Daí, tipo, você tem um alto-falante bobina dupla com 2 bobinas e você quer ligar, tipo, 8 alto-falantes, você faz esse cálculo. Soma. Só que daí a impedância sobe. Aí você faz em paralelo, série, e vai indo até casar. Então, nesse caso... É assim mesmo. Porque, vocês já vão ver, porque quando você liga em paralelo,
a resistência diminui. A resistência total diminui. Em série, a resistência total sempre aumenta. Isso é até uma regra que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Essa aí eu já sei mais. Então, é exatamente isso que você falou. É uma regra que vale para todos os cálculos que são feitos de associação em série. O valor da resistência equivalente vai ser sempre maior do que o maior valor da resistência que você tiver no circuito. Então, vocês podem perceber, a maior resistência que eu tenho nesse circuito é o 270. O valor total da resistência sempre vai ser maior do que o maior valor que eu tenho no circuito. Vocês podem ver que deu 390 o valor total, que é maior que 270. Então, essa é uma regra para toda associação em série. O valor total da resistência sempre vai ser maior do que a maior resistência que eu tenho ligada no meu circuito. Isso é uma boa forma de vocês conferirem se errou ou acertou na resposta. Se você tiver uma resposta que o valor deu menor do que o valor de alguma resistência do seu circuito, sua resposta está errada. Bom, essa é a mais fácil de todas. Vamos ver agora como calcular a resistência total em paralelo. Eu tenho 3 formas de calcular a resistência total em paralelo, certo? Eu tenho a forma eu tenho o primeiro jeito, que é com essa fórmula que parece bizarra, parece difícil, mas não é. Que é essa fórmula aqui, ó. Em paralelo, resistência equivalente é igual a 1 dividido por 1 dividido pela resistência 1, mais 2 dividido pela resistência 2 e assim por diante. Parece bizarro, mas é muito simples. Vou fazer um exercício com vocês para dar um exemplo. Esse é o primeiro jeito de calcular a resistência, em paralelo. Cadê? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Em série, todo mundo conseguiu entender, né? Ó, eu tenho aqui o exemplo 1. Uma associação em paralelo. Ó, tenho aquele mesmo desenho que a gente já viu, só que agora eu coloquei valores. Ó, então, eu tenho o R1, resistência 1, tem 10 ohms, resistência 2 tem 25 ohms e a resistência 3 tem 20 ohms. Cada resistência aí tem o seu valor. Então, vou pôr aqui primeiro, vou anotar os valores de cada um para não esquecer. Então, R1 vale 10 ohms, R2 vale 25 e R3 vale 20. Vamos pôr na fórmula, então. A fórmula é essa aqui, certo? Resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido por 1 sobre... Aqui eu ponho o valor de R1. Então, 1 sobre 10 mais 1 sobre 25 mais 1 sobre 20. Beleza. Tenho 3 resistências, já coloquei todas aqui. Se eu tivesse só 2, ia ser só 2 aqui embaixo. Se eu tivesse 10 resistências em paralelo, eu ia pôr uma dessas para cada um. 1 sobre 10, 1 sobre 25, 1 sobre 20, mas eu ia somando. Todas sobre 1. Essa é a forma. Vamos fazer por partes agora. Como que a gente faz por partes? Opa, deixa eu arrumar aqui. Vou fazer direitinho aqui para não confundir. Então, vai ficar 1 sobre 10, 1 sobre 25 e 1 sobre 20. Vamos resolver primeiro a parte aqui de baixo. 1 dividido por 10, se eu fizer na calculadora, vai dar quanto? 1 dividido por 10 vai dar 0,1, certo? Então, o 1 de cima eu não mexo ainda. 1 dividido por 10, 0,1. Mais 1 dividido por 25. 1 sobre 25 vai dar 0,04. Mais 1 dividido por 20, 0,05. Beleza, segunda parte, segunda etapa já está feita. Calculei aqui separadamente cada uma dessas frações, já tenho os resultados. 1 sobre 10 eu sei que é 0,1, 1 sobre 25, 0,04, 1 sobre 20, 0,05. Agora, eu vou somar esses resultados aqui de baixo, certo? Lembrando que o 1 lá de cima eu nem mexi ainda, só estou resolvendo, eu estou destrinchando essa conta. Vou somar, então, 0,1 mais 0,04 mais 0,05. Vai dar 0,19. Então, a soma aqui de todas essas
valores de baixo é igual a 0,19. E pronto. Agora sobrou só essa conta para eu achar a minha resistência equivalente. Então, eu vou fazer 1 dividido por 0,19. Vou ter uma resistência equivalente de 5,26 ohms. Essa vai ser a resistência total do meu circuito. 5,26. Então, percebam que a fórmula parece muito estranha, mas quando a gente vai resolvendo aos poucos, começa resolvendo da menor fração, depois soma todos os resultados, para depois resolver a fração maior, você chega no resultado facinho. Então, passando aqui pelo passo a passo, o resultado final foi 5,26 ohms, certo? Essa é a primeira maneira que a gente tem de resolver a associação de resistências, certo? Agora eu vou mostrar o segundo jeito de resolver a associação de resistência em paralelo. Não esqueça, essa fórmula é só para resolver em paralelo. Se fosse em série, era só somar. Segundo jeito de resolver é quando eu tenho só duas resistências. Se eu tiver só duas resistências, eu posso usar uma outra fórmula, que alguns acham mais fácil. Eu, particularmente, acho mais fácil, mais rápida de fazer. Então, eu prefiro essa segunda fórmula. Mas ela só pode ser feita com duas resistências. Se eu tiver 3 ou mais resistências, que nem nesse caso aqui, eu tinha 3 resistências. Aí já não posso fazer. Ou eu posso resolver duas de cada vez. Eu poderia resolver as duas primeiras, vou ter um resultado, aí eu pego o resultado dessas duas primeiras e faço com a última. Mas, na dúvida, só usa quando tiver um circuito com duas resistências em paralelo. Como é nesse caso, tem o R1 e R2. Primeira observação importante, vocês vão ter que prestar atenção nisso até para fazer os exercícios. Eu nunca posso usar no cálculo valores de resistência, ou qualquer valor, não só de resistência, mas se eu estiver calculando tensão ou corrente, eu não posso usar valores com unidades diferentes. Presta atenção, ó. O R1, a primeira resistência, o valor dela é 1,2 quilo-ohms. E a resistência 2, ó, tem o valor de 680 ohms. Eu nunca posso pôr no meu cálculo dois valores com unidades diferentes. Ou eu transformo todos os valores em quilo-ohms, ou eu transformo todos os valores em ohms. Não posso colocar um valor em quilo-ohm e um valor em ohm. Isso aí vai dar tudo errado, certo? Então, vamos alterar esse 1,2K. Eu vou transformar 1,2 quilo-ohms em um valor equivalente em ohms. O que eu preciso fazer? No lugar do K, eu vou multiplicar por 1000. Então, a minha resistência de 1,2 quilo-ohms, se eu transformar em ohms, ela vai virar quanto? 1.200. 1.200 ohms. Pronto. Agora eu posso usar esse valor na minha conta. Que agora os dois valores estão em ohm. R2 é 680 ohms e R1 é 1.200 ohms. Agora eu posso usar na conta. Sempre lembra de fazer isso. Transformar todas as unidades na mesma unidade. Todos os valores na mesma unidade, certo? Independente se eu transformasse tudo em quilo-ohms, também dava certo, ou transformar tudo em ohms. O que não pode é ficar um de cada. Então, essa é a primeira observação importante. Isso pode acontecer em qualquer tipo de associação. Pode acontecer em série, pode acontecer em paralelo, pode acontecer em misto. Mesma regra, sempre iguala as unidades. A segunda fórmula é essa aqui, ó. Resistência equivalente é igual a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Eu acho mais fácil essa fórmula. Ela é mais rápida de fazer. Dá para fazer numa paulada só na calculadora e já sai direto o resultado. Então, vamos usar essa fórmula. Mas lembrem-se, essa fórmula só pode ser usada quando eu tenho só duas resistências no meu circuito. Se eu tiver 3 ou mais, aí já não consigo usar essa fórmula. Então, vamos fazer essa aqui.
R1, 1.200, vezes R2, que é 680, dividido por R1, que é 1.200, mais 680. Posso jogar direto na calculadora, mas vou fazer passo a passo só porque é exemplo. Então, 1.200 vezes 680 vai dar 816 mil. 1.200 mais 680 dá 1.880. E agora é só eu fazer essa conta aqui de divisão. Então, vou dividir 816 mil dividido por 1.880, vai dar um valor de 434 ohms. Acabou. Esse é o meu resultado. Eu acho mais fácil essa conta, essa forma. Mas, como eu falei, ela só pode ser usada quando eu só tenho duas resistências em paralelo. Certo? Oi, pode falar. Se eu quiser usar só outra fórmula, eu posso? Pode, se você quiser colocar essa associação com duas resistências na primeira fórmula, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Você pode usar a primeira fórmula também, para fazer quando tem duas resistências. Essa outra é melhor, mas eu não achei. Você achou essa aqui? Então, aí vai da escolha de cada um. Quem quiser usar sempre a primeira fórmula pode usar. Quem quiser usar essa pode usar quando tiver só duas resistências. E aí eu tenho uma terceira opção. Tem 3 fórmulas para calcular em paralelo. Mas essa terceira opção eu só posso usar quando todas as resistências tiverem o mesmo valor. Olha esse exemplo. Eu tenho 3 resistências em paralelo, mas as 3 têm o mesmo valor. As 3 têm 120 ohms. Então, essa fórmula só vale para quando todas as resistências têm o mesmo valor. Se tiver uma com valor diferente, já não posso mais usar. Então, o meu R1 tem 120 ohms, o R2 tem 120 e o R3 também tem 120. É a mais fácil de todas. Qual que é a fórmula? Resistência equivalente é igual a R dividido por N. Eu coloquei até a legenda. O R aqui é o valor da resistência, que é igual para todas. E o N, minúsculo aqui embaixo, é o número de resistência que eu tenho no meu circuito. Aqui no caso, ó, eu tenho 3 resistências. Então, o N vai ser 3. Então, como é que vai ficar a fórmula? O R, eu sei que é 120, que todas têm 120 ohms, dividido por 3, que é o valor, que é o número das resistências que eu tenho no meu circuito. Tenho 3 resistências. Então, se eu fizer na calculadora 120 dividido por 3, vou ter o resultado de 40 ohms. Então, se eu medir nos meus terminais aqui, eu vou ter um resultado de 40 ohms. Minha resistência equivalente desse circuito. Certo? Essa última fórmula só pode ser usada quando todas tiverem o mesmo valor. Beleza? Oi, pode falar. Oi. Você vai enviar pra gente lá no portal? Vou enviar esse arquivo aqui resolvido, tudo do jeito que tá aqui, para vocês consultarem. Professor, esse último aqui que era mais usado em som. Esse último aqui? É. Só quando você tem todos do mesmo valor. No seu caso, eu acho que no seu trabalho, todas têm o mesmo valor, né? Todas as resistências. Não, antes eu não trabalho mais com isso, não. Antes? Então, mas no caso, se você usava essa fórmula, é porque todas as resistências que você instalava tinham valor igual. É, valor igual. Se uma tiver valor diferente, daí não pode mais usar essa fórmula. Mas nunca trabalhamos tipo, era difícil trabalhar com ímpar. Sempre era com par. Entendeu? Mas sempre era dividido por 2. Sempre era número par. Então, tipo, o falante tinha duas 2 bobinas. Essa segunda fórmula aqui. Então, era isso mesmo. Não, na verdade eu usava mais aquela de baixo, porque eu fazia ligação de 2 alto-falantes. Então era 2, 4 bobinas. Só que a soma nossa era a soma de louco. Fazia 2, 4 mais 4, 2. Nós fazia ao contrário. As 2 bobinas, dava 2. Aí 2 com 2, 1. Era assim que nós fazíamos, entendeu? Mas todas as bobinas tinham o mesmo valor? Isso, era. Ah, então agora faz sentido, entendeu? Essa conta que você faz. Antes era assim. Essas outras duas aqui eu não fazia, não. Porque mas também deu para entender. Porque se você tem 2 bobinas, cada uma vale 4, o resultado vai ser 2 mesmo. Por isso que 4 mais 4 é 2. Se você colocasse aqui 2 bobinas de 4 ohms, você colocaria aqui 4 dividido por 2, que são 2 bobinas,
resistência equivalente ia ser 2 mesmo. Bom, então, aí como se fosse 4, a gente só que quando é 2, aí você somava 2, depois fazia esse 2 com mais 2, 1, entendeu? Era cabuloso a soma nossa de retardado. Soma de instalador. Mas faz sentido agora com essa explicação, fica até mais claro para as outras pessoas. Bom, mas então eu já mostrei as 3 maneiras de calcular resistência total em paralelo, certo? É um pouquinho mais trabalhoso, mas é fácil de fazer. Aqui tem os exemplos. Regra que vale para todos os cálculos de resistência em paralelo. O valor da resistência total em paralelo, o valor da resistência equivalente, sempre vai ser menor do que a menor resistência do meu circuito. Vocês podem perceber nesses exemplos que eu dei que todos os resultados de resistência total sempre deu um valor menor do que a menor resistência que tinha instalada no circuito. Essa é uma regra para associação em paralelo. Do mesmo jeito que em série, ao contrário, em série o valor total sempre vai ser maior do que a maior resistência. Em paralelo, o valor total sempre vai ser menor do que a menor resistência do meu circuito. Então, se eu quero diminuir a resistência de um circuito, eu instalo os componentes em paralelo. Se eu quero aumentar a resistência de um circuito, eu instalo os componentes em série, certo? Para aumentar a resistência total, ou se eu quiser diminuir a resistência total, eu uso paralelo. Beleza? Então, aqui tem tudo isso explicado nos slides, depois vou mostrar, depois eu envio para vocês, ó. Tem a fórmula para quando eu tiver só 2 resistências, tem a fórmula para quando todos os valores de resistências forem iguais. E por último, para finalizar a aula, vamos ver como que a gente resolve uma associação mista. Que associação mista é quando eu tenho tanto série quanto paralelo. Tem os 2 tipos de ligação no mesmo circuito, que é o que mais a gente vai achar por aí, certo? Bom, para a gente calcular a resistência total de uma associação mista, a gente tem que dividir esse circuito em partes que a gente conhece. Então, eu tenho que dividir e calcular aos poucos cada parte desse circuito. Por exemplo, se eu tenho lá um pedaço que está em série e um pedaço que está em paralelo, eu escolho um dos 2 para calcular primeiro. Vou calcular primeiro esse pedacinho que está em paralelo, vou descobrir o valor aqui, para depois eu juntar com o pedaço que está em série. Vou fazer um exemplo para ficar claro para vocês. Tá acabando a aula, viu? Depois vocês têm bastante exercício para treinar e na próxima aula a gente corrige. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui de uma associação mista, ó. Vocês podem perceber, deixa eu até aumentar aqui o desenho. Eu tenho aqui uma resistência em série, porque essa primeira, ó, essa R1, ela tá em série, porque o valor total da corrente está passando por ela. Saiu do terminal, ó, toda a corrente que saiu do terminal passou por ela. Isso já é uma indicação de que ela está em série. Aí tem um nó. A partir desse nó, o que aconteceu? A corrente dividiu. Se a corrente dividiu, é porque esse pedaço aqui está em paralelo. Eu até circulei aqui em pontilhado o pedaço que está em paralelo. Dividiu, foi um pouco de corrente para R2, um pouco para R3, passou separado pelos 2, depois juntou de novo, certo? Depois a corrente do R2 e R3 juntou de novo e desceu, passou total aqui pelo R4. Então, se a corrente passou totalmente pelo R4, ele também é série e voltou pelo outro terminal. Então, nesse caso aqui, eu tenho um pedacinho aqui no meio que eu sei que é paralelo. Então, eu vou resolver esse pedaço do circuito primeiro. Vou resolver esse pedaço sozinho para depois eu conseguir descobrir a resistência total. Então, vamos calcular primeiro a parte que está associada em paralelo. Quais resistências eu tenho em paralelo? A R2 e a R3. Vamos ver os valores dela. R2 é 180 ohms, R3 é 270 ohms. Aqui eu vou calcular normal, calcular uma associação em paralelo.
Para não confundir com a resistência equivalente, que é REC, eu vou chamar o cálculo desse pedacinho de RA. Que daí, quantos pedaços eu tiver no circuito, eu vou chamando de RA, RB, RC, para não confundir com REC, que é a resistência total do circuito. Então, vou chamar esse pedacinho aqui de RA. Vou calcular esse RA, a resistência total só desse pedaço, certo? Então, qual que vai ser a resistência total desse pedaço? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Eu vou usar aquela segunda fórmula porque eu acho ela mais fácil. Mas se você quiser usar a primeira fórmula lá da resistência em paralelo, pode usar também. Então, R1 vezes R2 vai ficar 180 vezes 270 dividido por R1 mais R2. 180 mais 270. Alguém tem alguma dúvida até agora? Estou resolvendo só aquele pedacinho em paralelo. Então, vamos lá. 180 vezes 270, eu tenho 48.600. Isso mesmo. E 180 mais 270? 450. 450. Agora, só dividir um valor pelo outro, que eu acho o valor daquele pedaço. 48.600 dividido por 450, 108, certo? Então, eu sei que aquele pedacinho lá em paralelo tem 108 ohms. Ou seja, se eu pôr um multímetro num nó e no outro, se eu pôr a minha ponta de prova aqui entre esses nós, eu vou encontrar o valor de 108 ohms. A resistência total só desse pedacinho. Mas eu preciso calcular tudo, né? Então, vamos continuar. Já resolvi esse pedaço, o que eu fiz? Eu coloquei uma resistência aqui, em série agora, que simboliza o valor dos dois que eu achei, certo? Então, ó, esse pedaço circulado de vermelho, ó, é o meu RA, que é 108 ohms. Então, agora, o que sobrou? Sobrou só um circuito em série, simples. Tenho agora o R1, o RA e o R4, todos em série. O meu objetivo para resolver um circuito misto é deixar ou todas as resistências em série ou todas as resistências em paralelo, para eu poder fazer uma conta só e descobrir a resistência equivalente. Então, eu dissolvi o pedaço que estava em paralelo, então agora eu só tenho resistências em série, ou seja, agora é só somar tudo, certo? Não pode esquecer, ó, de transformar esse R4 aqui, porque ele está em quilo-ohms, tá 1,2K. Preciso transformar ele em ohms. Vamos anotar aqui, então. O R1 vale 560 ohms. O RA, que foi o que eu acabei de encontrar, vale 108 ohms. E o R4 vale 1,2K. Só que daí eu preciso transformar e vai ficar 1.200, certo? Vai ficar 1.200 ohms. Pronto. Agora eu tenho os três valores. O que eu preciso fazer agora que está tudo em série? Só somar. Então, eu vou somar 560 mais 108 mais 1.200 e vou ter o meu resultado final. Minha resistência equivalente do circuito. Que vai ser 1.868 ohms. Acabou. Muito simples. Certo? Então, esse é o esquema de resolver circuito misto. Você sempre dissolve um pedaço para ficar toda a ligação de um tipo só. Esse exemplo que eu dei, eu resolvi primeiro um pedaço que estava em paralelo e transformei tudo em série. Vou dar um segundo exemplo agora, e último exemplo, que é um outro circuito misto. Só que agora, ó, esse circuito misto do exemplo 2, o que é mais fácil eu fazer? Nesse caso, é mais fácil eu resolver primeiro o pedaço que está em série, para depois resolver o paralelo, por último, certo? Então, ó, nesse segundo exemplo, eu tenho R1 e R2 em série, só que esses dois em série estão em paralelo com R3. Então, nesse caso, é mais fácil eu resolver esse pedacinho que está em série primeiro. Então, vamos resolver só esse pedaço que está em série. Vamos lá. O R1 vale quanto? Vale 10 kΩ. O R2 vale 3,3 kΩ. Como agora está tudo em quilo,
eu não preciso alterar. Eu posso deixar todos os valores em quilo mesmo. Só precisava alterar se algum deles estivesse em ohms. Vocês estão escutando meu cachorro latir, gente? Desculpa. Ele está latindo alto, não sei se dá para escutar no vídeo. De boa. Então vamos lá. Acabando. Isso aqui é facinho. Então, beleza. Pedaço em série. Série eu sei que é só somar. Então, eu vou somar R1 mais R2. 10 mais 3,3. Resultado final aqui do RA, 13,3 quilo-ohm. Certo? Não pode esquecer do K, porque eu estou somando em quilo. Já tenho esse pedaço resolvido. O que eu vou fazer? Eu gosto de redesenhar, porque esse circuito ele é simples. Mas tem alguns circuitos mistos que é cheio de pedaço. Tem um pedaço paralelo aqui, outro ali, outro ali. Então, eu sempre gosto de redesenhar depois que eu resolvo um pedaço. Então, redesenhei. Agora, ó, aquelas duas resistências em série viraram só uma resistência total aqui, que é o RA, com o valor que eu calculei, de 13,3. E agora esse circuito virou um circuito em paralelo simples. Então, para eu descobrir a resistência total do circuito, é só fazer o cálculo aqui do paralelo. Então, vou fazer esse cálculo aqui. Agora, eu tenho o RA, que vale 13,3, e tenho o meu R3, que vale 68K. Vou pôr naquela fórmula que eu gosto, que é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, vai ficar 13,3 vezes 68, dividido por 13,3 mais 68. Quanto que dá esse resultado aqui? 13,3 vezes 68 vai dar 904,4. E embaixo, 13,3 mais 68, 81,3. E agora é só fazer essa divisão. 904,4 dividido por 81,3, vou ter o valor de 11,12 ohms aproximadamente. Yes. 11 ohms aproximadamente. Eu coloquei 11 ohms. Pode ser 11 ohms. Achei a resistência equivalente, resistência total, de mais um circuito misto. Certo? Muito simples. Então, você coloca só 11 o esquema é esse. Oi? Você coloca só 11 ohms? Pode colocar só 11, que vai ser 11,1, é muito baixo, pode arredondar. Uma pegada aqui, velho. Se não bota fé na aula, tô no corre, vai brincando. Eu acho que dá tempo. Oi? Não, eu tô respondendo aqui que eu vou ter estudo da palavra daqui a pouco e tem uma parceira aqui que tá querendo saber se ela pode tomar banho já. A aula acabou já. Isso aqui é a última coisa que eu tinha para passar para vocês hoje. Agora é só exercício. O que eu vou fazer? Como eu sei que principalmente essa parte do circuito misto ainda é nova para vocês, eu sei que ainda é difícil vocês identificarem, os exercícios que eu vou passar já vai estar circulado o pedacinho do circuito que vocês têm que resolver primeiro. Só os primeiros. Daí depois os outros não. Os outros vocês que vão olhar e vão identificar o que vocês têm que resolver primeiro. Vamos abrir as câmeras para tirar uma foto. Finalizando a aula. Ô, professor, perguntinha para a senhora aí. Oi, pode falar. Esse resultado aí, a gente fez tudo em K, e ele foi dado em ohms. O resultado final eu não escrevi K, ele é dado em... é verdade, ó, bem observado. Lá não é 11 ohms, é 11 quilo-ohms. Porque todos os meus valores estavam em quilo. Bem observado, esqueci de colocar. Se fosse 6, era 0 na prova. Eu posso esquecer. Mentira. Todo mundo olhando? Né? Mentira. Mas é bom não esquecer. Tirei. Seguinte, tem 2 exercícios. Tem um exercício lá do portal, que é para vocês colocarem as respostas, depois ver o resultado, que nem vocês já estão acostumados a fazer. E tem um exercício para vocês fazerem no caderno. O exercício do portal, vou liberar agora. Faz ele primeiro, que vocês já deixam pronto. Ele não tem cálculo. É só para vocês responderem nas perguntinhas. E o exercício de cálculo, eu vou mandar em PDF para vocês. Aí vocês fazem no caderno. Faz e guarda, porque a gente vai usar nas aulas práticas.
certo? Pois é, o PDF tem como você mandar lá no grupo do WhatsApp, não? Você quer que eu mande no grupo do WhatsApp? Pode ser também. Eu mando o link lá. Mando lá e mando no portal. Vou mandar para vocês esses exercícios resolvidos que eu fiz aqui na aula e vou mandar o conteúdo da aula de hoje também. Beleza? Fechou. Por hoje é isso. Muito valeu, galera. Qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Boa noite. Marina, oi. Mas não precisa responder agora não, né? Não precisa. Na quinta-feira a gente corrige, tá bom? Ah, não, beleza. Beleza? Valeu. Valeu, gente. Até mais. Pessoal, vou tchau. cancelar aqui a reunião, tá? Tá joia. Até mais. Mas nada. Oi? Pode falar. Tira uma dúvida minha, fazer um favor. Pode falar. O exercício que você deu lá no que estava corrigindo, o número 18. De multímetro? Isso. Deixa eu voltar lá para eu ver qual que é o 18. Sei. É o último, né? Isso. Deixa eu compartilhar aqui com você. O que tem ele? A resposta é a D. É continuidade, né? Isso, continuidade. Daí, mas como que eu vou achar essa continuidade no multímetro? A escala de continuidade é que nesse desenhinho aqui do multímetro não tem essa escala. Mas deixa eu pegar o meu multímetro aqui para você ver. Espera aí. Ó, deixa eu mostrar aqui, ver se você consegue enxergar. Deixa eu tirar da tela aqui. A escala de continuidade, geralmente, ela tem esse símbolo de sonzinho que parece um sinalzinho de Wi-Fi. Tá vendo? É só você selecionar a sua chave nessa escalinha de som. Em alguns multímetros, aqueles amarelinhos mais simples, é junto à escala de continuidade e a escala de diodo. Diodo é um que tem uma setinha com um risquinho cortado no meio. Em alguns multímetros, essas duas escalas são juntas. Então, você seleciona a escala do diodo e com ela você também mede continuidade, certo? Mas depois você olha no seu multímetro, não sei se você já tem um, procura essa escalinha aqui. Inclusive, não sei se eu acho que não dá para enxergar bem, mas lá no PDF que eu mandei com o assunto da aula passada, tem a simbologia. Quando eu falo de continuidade, tem esse símbolo, que parece um sonzinho, assim, parece um sinalzinho de Wi-Fi também. Beleza? Essa é a escala de continuidade. Então, você põe nessa escala, aí você pode, por exemplo, medir a continuidade das duas pontas de prova no multímetro, para ver se está com mau contato ou se a ponta está rompida. Você encosta uma ponta na outra, se apitar, é porque tá boa. A minha não tá muito boa. E se tiver aquele multímetro mais simples, não tiver essa escala de continuidade, o que eu faço? Todas têm. Ó, tá escutando? Todas têm. Até os mais simples têm. É que alguns ela é junta com a escala do diodo, mas tem. Os amarelinhos, todos têm. Beleza? Então, se apitar, porque tá certo. Se apitar é porque tem continuidade. Se não apitar, vai ficar aparecendo o número 1 na tela. Aí é porque tá rompido o seu fio, não tá dando continuidade. Ou seja, não vai passar energia. Beleza? Beleza, obrigada, viu? Nada, eu vou lá colocar as atividades para vocês, tá bom? Vou encerrar aqui, pessoal. Boa noite. Qualquer dúvida, fala comigo pelo WhatsApp, tá bom?